Olá, eu sou a professora Luciene Paula Machado Pereira e estou trabalhando com vocês a disciplina Língua Portuguesa, Contextos e Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Nesta videoaula, nós discutiremos um pouco a questão da leitura, focalizando mais especificamente a análise linguística e semiótica. Para iniciarmos, nós precisamos retomar alguns conceitos, e nós vamos discutir aqui o conceito de texto e discurso. Então, eu trago algumas citações para poder introduzir, né, essa questão, e aí, a partir disso, nós conseguirmos fazer algumas reflexões. Marcuski traz a definição de texto como trata-se de uma unidade comunicativa, evento, e de uma unidade de sentido, realizada tanto no nível do uso como no nível do sistema. Tanto o sistema como o uso têm suas funções essenciais na produção textual. Então, eu chamo a atenção de vocês justamente para isso. Quando ele fala de sistema, ele se refere, evidentemente, ao sistema da língua, né? Mas ele chama muita atenção aqui para a questão do uso, ou seja, para o funcionamento desse texto. E esse é um aspecto muito importante quando a gente olha para o texto e para o processamento da leitura, para a produção, como um processo, né? Como um processo de construção de sentido. Essa ideia de evento comunicativo, também traz à tona a questão de que o texto é fruto de um trabalho com a linguagem que significa algo. E quando a gente fala que o texto significa, ele significa para aquele que o produz, ele significa para aquele que o recebe, ele diz algo na interação das pessoas no mundo. Então, é um aspecto que ultrapassa a mera questão formal. E é por aí que a gente vai quando entende o trabalho com a língua, pautado por essa perspectiva da análise linguística. Uma outra definição que nós temos, e agora da Koch-Travaglia, diz assim: o texto é a unidade linguística concreta, perceptível pela visão ou audição, que é tomada pelos usuários da língua, falante, escritor, ouvinte, leitor, em uma situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de sentido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua extensão. Aqui, mais especificamente, nós também temos essa questão do texto, que é fruto do trabalho com a linguagem verbal. E é especificamente sobre esse texto que nós vamos discorrer aqui, já que nós vamos falar principalmente da questão da análise linguística. No entanto, e lá no final da nossa videoaula, nós vamos ver um exemplo que se apresenta como um texto multissemiótico, né? Mas, assim, no entanto, eu vou reafirmar aqui, vou relembrar a questão do texto, da importância também de se entender o texto como fruto do trabalho com a linguagem. E aí nós temos não apenas o texto verbal, mas também o texto que se coloca muitas vezes como multissemiótico ou sincrético, né? Esse texto que vai ser fruto do trabalho não apenas com a linguagem verbal, mas também com outras linguagens, certo? No nosso caso, como nós vamos focalizar a análise linguística, especificamente a consideração desse texto verbal se faz necessária. Agora, retomando o conceito de discurso. Segundo Travaglia, discurso é toda atividade comunicativa de um locutor numa situação de comunicação determinada, englobando não só o conjunto de enunciados por ele produzidos em tal situação, ou os seus e os do seu interlocutor, no caso do diálogo, como também o evento de sua enunciação. Então, essa relação entre essas três instâncias, discurso, texto e gênero textual, é uma relação fundamental para que a gente entenda mesmo esse conceito de texto. Na verdade, nós estamos falando de três instâncias, mas elas concretamente designam o que a gente entende por texto, né? O texto concreto com o qual nós temos contato, seja como produtores, seja como leitores, ele se coloca como um exemplar de um determinado gênero textual.
E a produção discursiva, ela começa na escolha desse gênero textual, que se coloca assim como modelo, né? Como um grande arquétipo que nós precisamos acessar para organizar a nossa ação discursiva e, consequentemente, a nossa ação social. Ou seja, o que eu pretendo dizer, para quem eu pretendo dizer, com que finalidade eu direi isso que eu quero dizer, onde que eu estou, enfim, esses aspectos, né, da interação comunicativa, desse processo interacional, é quando a gente começa a produzir o discurso. E ao produzir o discurso, o primeiro ponto é exatamente selecionar, dentre os modelos disponíveis que nós temos, qual é aquele que se adequa, qual é aquele que se relaciona àquilo que eu pretendo, à situação comunicativa que eu estou vivenciando. Ou seja, selecionar um modelo de gênero textual e, a partir daí, o texto concreto que eu irei produzir se constituirá como um exemplar desse gênero textual. O discurso, nesse sentido, ele é essa unidade básica da comunicação, né? O discurso é essa atualização do texto em uma situação concreta de interação social, certo? Por isso que essas três instâncias, elas se relacionam. Quando nós falamos de discurso, isso implica a questão do texto, isso traz a questão do gênero textual. Vejam que relembrar esses conceitos é fundamental, já que nós estamos aqui em um contexto de formação docente e, mais especificamente, tratando de aspectos relacionados ao ensino de língua portuguesa. E vejam que nós estamos falando de língua portuguesa, ou seja, da nossa língua materna, não é? Daquilo que nos constitui enquanto sujeitos, daquilo que está relacionado à nossa identidade, daquilo que nos possibilita estar no mundo, nos reconhecermos no mundo, reconhecermos o mundo, reconhecermos os outros nas ações que nós realizamos neste mundo. É a nossa língua materna. Esse é um ponto muito importante quando a gente pensa esse ensino de língua portuguesa. Nesse contexto, o principal objetivo do ensino de língua portuguesa, em qualquer nível de ensino, seja um trabalho relacionado ao ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, seja qual for o nível e a etapa de escolarização, o objetivo principal do ensino de língua portuguesa deve ser o desenvolvimento da competência discursiva ou sociocomunicativa dos nossos alunos. E o que isso significa? O que a gente entende por esse desenvolvimento de competência comunicativa? O que é essa competência sociocomunicativa ou competência discursiva? É justamente ser capaz de produzir discursos, né, de atuar nessa produção discursiva de uma maneira satisfatória. E o que significa atuar de maneira satisfatória? Significa ser capaz justamente tanto de produzir quanto de receber textos nas mais diversas situações comunicativas, nas mais diversas situações interacionais com as quais nos deparamos no nosso dia a dia. Então, a competência discursiva ou a competência sociocomunicativa diz respeito a isso, a essa capacidade de receber, de produzir, de lidar com os diversos textos nas mais diversas situações comunicativas. Então, vejam que trazer essa competência comunicativa, trazer essa competência discursiva como objetivo principal do ensino de língua, traz algumas implicações. Essas implicações dizem respeito justamente à maneira como eu vou organizar, então, esse ensino e o que eu vou considerar. Lembrem-se daquela primeira definição de texto que nós fizemos a leitura agora há pouco, do Marcuski. Veja que ele ressalta ali que não é apenas a forma, mas também o uso. Quando a gente fala de texto, a gente não está falando apenas de um aspecto formal. A gente não está indo apenas pela questão da língua enquanto um sistema, embora a gente não ignore isso. Mas é mais do que isso. É a língua como lugar de interação social. Então, é um sistema organizado, né, em que existem elementos, a gente vai falar dos elementos linguísticos, por exemplo, mas tudo, todos os elementos que fazem parte dessa composição textual, dessa composição discursiva,
todos eles existem para construir discursos, eles existem para que a interação social aconteça, eles existem em prol de um uso. Quando a gente fala dessa questão do uso, né, desse transitar por diferentes domínios, por diferentes textos, de uma maneira satisfatória, usando essa linguagem verbal, quando a gente traz à tona essa competência discursiva ou sociocomunicativa, isso necessariamente traz ao professor de língua materna a noção de que quando a gente trabalha a língua, a gente trabalha as práticas de linguagem. A gente trabalha a língua por meio de atividades de linguagem, o que a gente coloca em cena ali são as práticas de linguagem mesmo. Então, nós temos instaurados ali, desde os parâmetros curriculares nacionais, se nós formos considerar um discurso institucional, não é? O trabalho prescrito mesmo relacionado ao ensino da língua portuguesa aqui no Brasil, nós temos as práticas de linguagem muito bem definidas e colocadas aí nesse cenário. Eu estou falando da prática de leitura, e da prática de leitura de textos escritos e de escuta de textos orais, da prática de produção de textos, sejam eles orais, escritos ou multissemióticos, que é uma atualização que a Base Nacional Comum Curricular coloca a partir de sua oficialização, e nós temos a prática de análise linguística e semiótica. Essa relação, ela se coloca de uma maneira muito interessante nesse contexto de uso, reflexão e uso. Então, vejam, o contato com os textos, não é? O contato com a língua se dá no primeiro eixo de uso, então é o primeiro eixo de contato real mesmo com essa língua, em que o falante, né, em que o usuário da língua se coloca nesse eixo uso, que não é uma recepção passiva, porque ler não é um processo passivo, ler é um processo complexo de construção de sentidos. Então, essa prática de leitura e de escuta de textos se coloca nesse primeiro eixo uso, do contato com o texto propriamente dito. Quando eu vou para o outro eixo do uso, então eu tenho um eixo uso. Vejam, é uma postura ativa. Esse eixo uso é o eixo do contato, dessa recepção do texto que não é passiva, é esse contato do texto enquanto leitor, enquanto ouvinte, é um contato ativo. Esse primeiro contato, o nosso aluno, o falante, ele precisa também ter desenvolvido na escola um outro eixo uso, em que ele vai se colocar como usuário, mas agora não mais na função de quem recebe o texto, né, de ler e entender esse texto que chega até ele, mas na função de produzir esse texto. Então vejam que eu tenho um outro eixo uso também, que se coloca nessa prática de produção. Entre esses dois eixos, eu tenho um eixo relacionado à reflexão sobre a língua. E é quando a gente pensa na reflexão que nós estamos no terreno do que a gente denomina de práticas de análise linguística e semiótica. Então, veja bem, tanto para receber um texto de maneira eficiente e satisfatória, para ler efetivamente um texto, quanto para ser capaz de produzi-lo, eu preciso me apropriar dos recursos linguísticos, entre outros recursos que possibilitam isso. E a prática de análise linguística, ela se coloca justamente como uma ferramenta que propicia esse domínio, tanto do eixo uso, eu como leitor, o nosso aluno como um leitor eficiente, competente de diversos textos, como o eixo uso, o nosso aluno colocado ali como um produtor eficiente, um produtor que consegue produzir diversos textos em diversos contextos, conforme as demandas sociais que lhes são impostas, certo? Então, ter como objetivo principal do ensino da língua portuguesa o desenvolvimento da competência sociocomunicativa ou da competência discursiva dos nossos alunos, traz para nós, professores, necessariamente essa ideia de que eu só consigo desenvolver essa competência discursiva, sociocomunicativa, se o meu trabalho estiver alicerçado nessa compreensão de que eu preciso organizar os conteúdos que eu vou trabalhar em língua portuguesa a partir dessa ideia de uso, reflexão e uso. Ou seja, a partir de práticas de linguagem que envolvem a leitura e escuta de textos, a análise linguística e semiótica se constituindo como uma reflexão ativa sobre todo esse processo, para depois eu conseguir chegar à prática de produção de textos.
Especificamente relacionado à prática de análise linguística, que é o nosso foco aqui e nesta videoaula, vejam que nós temos que discutir a questão dos recursos linguísticos, né? Dos variados recursos linguísticos que estão postos aí na produção dos diversos textos, na leitura que nós fazemos dos diversos textos. Esses recursos linguísticos, eles envolvem aspectos lexicais, aspectos gramaticais e que vão além disso também. Então, nós temos a questão não apenas do léxico, da gramática, da variação linguística que aquele texto traz, como também as propriedades relacionadas aos textos, as sequências linguísticas que estão postas ali. Então, nós falamos aqui principalmente dos critérios de textualidade, nós também trazemos aqui a questão dos tipos textuais, quanto também aspectos discursivos. Então, vejam que o recurso linguístico, quando nós olhamos para os elementos da língua, entendendo o texto nessa perspectiva, não apenas da sua forma, mas também do seu uso, entendendo que esse texto, ele é um evento comunicativo, ele se coloca como uma ação social, ele é um exemplar de um gênero textual, entendendo o texto dessa forma, necessariamente esses recursos linguísticos também estarão trabalhando a favor de tudo isso. Eu não estou apenas numa ideia de que basta reconhecer formas, de que basta trabalhar um aspecto formal, de classificação, enfim. Eu estou agora nesse entendimento de que todos os recursos linguísticos que estão postos no texto, eles dizem respeito a vários níveis de trabalho ali. Então, eu estou sim no nível lexical, no nível gramatical, mas eu também entendo o que aqueles recursos linguísticos significam enquanto discurso, aspectos discursivos que vão trazer as intencionalidades, por exemplo, do produtor desse texto, aspectos mais especificamente relacionados às propriedades textuais propriamente ditas. Então, eu entendo que esse recurso linguístico ajuda a construir esse texto enquanto um texto que é narrativo, por exemplo, percebem? Então, assim, tudo o que a gente vai encontrar relacionado à língua em um texto também está a favor de um entendimento do texto numa perspectiva de uso, também está a favor do entendimento de texto enquanto fruto desse trabalho com a linguagem, e a gente falando de uma linguagem verbal que é lugar ou meio de interação social. Então, não é olhar para esse recurso linguístico apenas pela forma, mas é ir além disso e entender que esse recurso linguístico tem determinados efeitos de sentido e vai trazer determinados significados, vai ajudar a construir o significado desse texto num sentido mais amplo mesmo. Vejam que para a gente poder entender essa questão da análise linguística, né, e do trabalho mais específico com a língua portuguesa aqui, convém nós especificarmos o que a gente entende por tipos de atividades relacionadas à língua. Então, nós estamos falando aqui de atividades que colocam em cena os elementos linguísticos mesmo. Né? Então, vamos entender aqui, segundo Travaglia, quais são esses três tipos de atividades e como que a análise linguística vai se colocando a partir disso. Então, vejam, nós temos, primeiramente, uma atividade linguística, depois uma que a gente entende por atividade epilinguística e metalinguística. A gente tem uma certa ordem aqui, mas o que convém é entender mesmo cada tipo de atividade. O que seria essa atividade linguística? Aquela que a pessoa, falante, escritor, ouvinte, leitor, faz ao buscar estabelecer uma interação comunicativa por meio da língua e que lhe permite ir construindo o seu contato com o texto. A atividade linguística, grosso modo, é o próprio contato com o texto. É o contato puro e simples com esse texto. Então, quando eu peço, por exemplo, para um aluno proceder com a leitura de um determinado texto, ele está ali fazendo, eu estou, né, e ele também entrou em uma atividade linguística. Então, a própria interação que se estabelece, em que você já vai ali iniciar um contato com o texto. Nós estamos especificamente aqui tratando de textos verbais, né, que tenham esse trabalho com a linguagem verbal, essa própria interação já se constitui como sendo uma atividade linguística, certo? Então, qualquer trabalho que eu vou realizar em língua portuguesa, em que eu vou necessariamente focalizar ali, trabalhar com textos escritos, né, ou textos orais, textos que sejam verbais, eu estarei realizando atividades linguísticas.
Mas agora a gente começa a ter uma especificação que é importante e que nos convém aqui para o entendimento de análise linguística. Um segundo tipo de atividade é o que a gente denomina de atividade epilinguística. O que seria essa atividade epilinguística? Aquela que trata dos próprios recursos linguísticos que estão sendo utilizados ou de aspectos da interação. A atividade epilinguística, ela diz respeito à reflexão que o usuário da língua faz sobre a língua. Então, a atividade epilinguística é uma atividade que exige desse usuário esse momento de parar e refletir sobre a língua em uso. É evidente que quando nós trabalhamos atividades de análise linguística, necessariamente a atividade epilinguística precisará estar presente, porque ela por si só envolve essa reflexão. Nós já iremos definir o que a gente entende por atividade de análise, prática de análise linguística. A análise linguística é justamente quando a gente trabalha o elemento linguístico em funcionamento dentro do texto. E isso necessariamente traz a ideia de que é preciso refletir sobre o elemento linguístico e o seu uso para conseguir compreendê-lo plenamente. Então, a atividade epilinguística, ela é fundamental à realização da prática de análise linguística. Por fim, nós temos o que é denominado de atividade metalinguística. E a atividade metalinguística é aquela que usa a língua para analisar a própria língua, construindo então o que se chama de metalinguagem, isto é, um conjunto de elementos linguísticos próprios e apropriados para se falar sobre a língua. O que quer dizer isso? A atividade metalinguística é aquela atividade, como o próprio nome nos remete à metalinguagem, né? A linguagem falando dela mesma, abordando, se referindo a ela mesma. A atividade metalinguística é exatamente isso. É quando nós temos a língua se referindo a ela mesma. Então, nós temos aqui uma abordagem que é mais teórica, que é mais nesse nível da denominação, que é mais nesse nível do uso de um vocabulário técnico, metalinguístico, para analisar a própria língua. Um exemplo clássico de atividade metalinguística é as atividades que pedem para o aluno identificar tal elemento e classificá-lo, por exemplo. Uma atividade que pede para o aluno identificar no texto um substantivo. E aí ele precisa ir lá no texto, pegar a palavra e dizer que ela é um substantivo. Percebem? Então, assim, quando ele faz esse movimento de identificar e de classificar, ele está nesse terreno da atividade metalinguística, porque ele se apropria de uma metalinguagem técnica, um nome, substantivo, que se refere justamente a uma possibilidade de se referir a um determinado elemento linguístico que significa tal coisa, certo? A atividade metalinguística, ela predomina em uma abordagem de ensino tradicional de gramática, ou seja, um ensino tradicional de gramática, especificamente nesse contexto de ensino de língua portuguesa, que é o nosso foco aqui, ela trabalha esse tipo de ensino trabalha essencialmente essas atividades. São atividades de identificação e de classificação via de regra. Agora fica muito claro, a partir dessa dinâmica aqui dessas atividades, por que eu disse que quando a gente pensa em análise linguística, a atividade epilinguística necessariamente precisa aparecer, precisa estar presente, porque é a atividade epilinguística que remete à reflexão e não apenas à mera classificação, identificação, nomeação de elementos. Vejam agora a definição para análise linguística. A análise linguística compreende a focalização dos elementos linguísticos ou conteúdos gramaticais que são pertinentes à compreensão de um determinado texto e, consequentemente, à sua produção. Em outras palavras, a análise linguística aborda o conteúdo linguístico gramatical em funcionamento no texto, isto é, relacionando-o ao seu uso, tanto no contexto de recepção, leitura e escuta, quanto no de produção. Então vejam que não se trata mais de pedir para o meu aluno apenas localizar no texto o substantivo,
retirar o substantivo do texto e dizer para mim que aquilo é um substantivo. Isso não me serve, mas isso não vai ajudar esse aluno a construir um significado do que seja o substantivo. Agora, eu preciso ajudar o meu aluno a entender como esse substantivo funciona. Eu preciso que ele perceba que em determinado texto, aquele substantivo tem um valor, mas que em outro texto ele pode significar outra coisa. Se eu estiver em um texto, por exemplo, em que eu tenho sentido figurado, ele precisa entender que aquele substantivo não significa literalmente aquilo. Percebem? Então, assim, eu estou num terreno agora em que eu vou fazer esse meu aluno refletir sobre aquele elemento linguístico a partir do uso daquele elemento linguístico no texto. Isso é análise linguística. Nesse sentido, a prática de análise linguística, ela se coloca de uma maneira muito diferente do que o ensino tradicional de gramática. Porque agora, a prática de análise linguística, ela traz a centralidade nos efeitos de sentido proporcionados pelo texto. Ela concebe a língua em sua perspectiva interacionista, socio-interacionista, ou seja, a língua como lugar, como meio de interação social. Ela reconhece o texto como sendo o objeto básico ali de ensino, de tratamento da língua materna, e não apenas a palavra isolada, a frase solta, certo? Precisamos relacionar também a análise linguística nessa perspectiva com a própria questão do letramento. Porque vejam, a gente precisa lembrar que o objetivo principal do ensino de língua portuguesa na escola é desenvolver a competência discursiva dos nossos estudantes, a competência sociocomunicativa desses estudantes, ou seja, o ensino da língua portuguesa, o trabalho didático com a língua portuguesa em sala de aula precisa ser para ajudar esse aluno a ser proficiente no uso que ele faz da própria língua materna, a ser eficiente nesse uso. Então, ele precisa ser capaz de receber os mais diversos textos e de produzir os mais diversos textos que as demandas da vida diária exigem. Aí também a gente tem um papel cidadão da escola. Nesse sentido, é evidente que um trabalho significativo com a língua portuguesa, que considere a língua em uso nos mais diversos textos, se relaciona de maneira muito íntima com a questão do desenvolvimento do grau de letramento desse aluno. Afinal de contas, nós estamos falando aqui dele ser capaz de se situar, dele ser capaz de produzir diversos textos relacionados a diferentes práticas nas mais diversas situações sociais. E o letramento diz respeito a isso, né? A essa relação prática, a esse uso social pautado aí pela escrita, consequentemente pela leitura. Nós temos aqui uma citação do Travaglia que diz assim: no dizer de Soares, o letramento é entendido como o desenvolvimento de habilidades, comportamentos e práticas de uso competente do sistema convencional da escrita na produção e compreensão de textos dentro de práticas sociais em que a leitura e a escrita estejam envolvidas. Então vejam que os conceitos que nós estamos vendo aqui, eles se relacionam de uma maneira muito forte com esse objetivo maior do ensino da língua portuguesa, que deve ser o de desenvolver a competência discursiva e sociocomunicativa de nossos alunos. Agora, para nós encerrarmos, nós vamos ver aqui de uma maneira muito prática também e muito rapidamente, pelo nosso próprio contexto aqui na videoaula, um pequeno fragmento de uma obra da Ana Maria Machado e Cláudios, bastante conhecida, da coleção Mico Maneco, então se trata de um livro infantil, e algumas possibilidades que nós temos, né, para poder explorar esse texto dentro do que a gente está chamando aqui de análise linguística. Então, especificamente, o exemplo é o Pena de Pato e de Tico-Tico, e eu trago aqui apenas uma parte do texto. Quem não conheça, é evidente que eu recomendo a leitura, né? Principalmente no contexto de formação do pedagogo. É fundamental esse conhecimento, esse repertório aí da literatura, né? De bons textos a serem trabalhados com os alunos dessa etapa de escolaridade, né? Tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1. Então, vejam um exemplo que nós temos aqui. Em um determinado momento da história, essas crianças elas perdem o brinquedo.
Então se trata de uma bola, que é do menino, e de uma boneca, que é da menina. E aí nós temos 2 personagens, né, que aparecem na história, o Tico-Tico e o Pato, e aí agora a partir desse contexto eu vou fazer a leitura aqui do fragmento, a gente conversa um pouquinho sobre as possibilidades que nós temos. Veja o Tico-Tico. Tico-Tico voa. Ele voa e vê a boneca na moita. Tico-Tico é ave, e toda ave tem pena. Veja o pato. Pato nada na lagoa. Ele nada e vê a bola no mato. Pato é ave, e toda ave tem pena. O Tico-Tico tem pena do menino Benedito e da menina Janaína. O pato tem pena de Janaína menina e de Benedito menino. Veja, muita pena de pato e muita pena de tico-tico. Veja a peteca de muita pena. Pena de tico-tico e pena de pato. Peteca é de menina e menina, fala Janaína. É, peteca é jogo dos dois, fala Benedito. Jogo de menino e menina é muito bom. Jogo de muitos é ótimo. Vejam que nesse fragmento aqui nós temos algo que é sensacional, né? Nós temos uma brincadeira, uma produção muito interessante, principalmente porque também nós estamos aqui no terreno da literatura. Vejam que a palavra pena aqui, ela é de maneira muito apropriada, utilizada em mais de um significado, percebem? Então, a palavra pena, que tanto traz a pena do pato, a pena do tico-tico, a pena nesse sentido como um componente, né, do corpo desses animais, como também esse mesmo componente do corpo desses animais também vai aparecer na peteca, que é um brinquedo, e é um brinquedo feito de pena. Mas é interessante como que essa palavra pena, ela também vai adquirir um outro significado que fica muito bem expresso também pela linguagem não verbal, né, pelas imagens que aparecem desses animais chorando, né, desses animais entristecidos, e ela vai adquirir um outro significado, então relacionado aí a esse sentimento, né, essa questão da piedade, essa questão que leva esses animais também a ajudarem essas crianças a encontrar os brinquedos, percebem? Não dá para passar pela leitura desse texto sem levar esse aluno, sem ajudar o aluno a perceber essa reflexão. Não dá. Seria empobrecer demais a leitura desse texto, seria tratar esse texto como aquilo que o texto não é, apenas forma, né, desprovido de qualquer circulação, de qualquer possibilidade mais rica de sentido. Então, necessariamente, um trabalho aqui significativo com esse texto levaria esse aluno, em fase inicial de ensino fundamental mesmo, que seja, né, nesse processo inicial ali do ensino fundamental 1, mas levaria esse aluno a perceber que eu tenho uma forma com diferentes significados, e a maneira como essa forma se coloca nesse texto, e como as imagens vão ajudando a construir isso. Então, vejam, eu não posso simplesmente chegar para o meu aluno, voltando aqui, e perguntar: onde o pato encontrou a bola? Percebe? O Marcuschi, Luiz Antônio Marcuschi, chama isso de atividade de copiação. O aluno simplesmente vai para o texto, localiza a informação e responde. Muitas vezes, isso é subestimar a inteligência dos nossos alunos. É óbvio, se tratando de uma criança, por exemplo, é óbvio que ela precisa entender, e ela vai entendendo, que o texto tem informações. E localizar informações no texto, saber localizar informações no texto é uma estratégia de leitura super importante. Mas eu não preciso subestimar a inteligência do meu aluno fazendo perguntas óbvias, em que ele apenas voltando para o texto ele consegue localizar a informação e pronto. Mas eu posso ir além disso, não é? Eu posso problematizar isso, por exemplo, também. A bola cai na lagoa. Caindo na lagoa, é muito interessante que o animal que vai encontrar essa bola, que vai ser o adjuvante aí nessa história, seja um pato, por exemplo. Enquanto que a boneca cai na moita e ela é localizada pelo alto, pelo tico-tico que está voando. Então eu tenho dois comportamentos animais, eu tenho dois hábitos animais diferentes, eu consigo, eu consigo localizar essas informações e ir um pouquinho além dessas informações. Eu posso trabalhar com o meu aluno as estratégias do produtor desse texto, por exemplo, né? E aí a gente vai falando um pouco das intencionalidades desse produtor. Eu já estou trabalhando esse texto como discurso mesmo.
percebem? Então eu não preciso me ater ali a um nível muito óbvio de informação, porque isso não vai trazer ao meu aluno nenhuma necessidade de reflexão e, consequentemente, ele não se sentirá animado, engajado, né? O que que a escola estará trazendo a mais para ele? Percebem? Então, assim, há várias possibilidades de trabalho aqui, mas o que eu quero focalizar com vocês é essa pequena palavrinha. Eu estou falando de um elemento linguístico, eu estou falando da palavra pena. Então, vejam, eu localizei um elemento linguístico. O que que pena significa? Eu só sei o que uma palavra significa de fato dentro do seu contexto de uso. Claro que se eu for para o dicionário vai me dar os vários significados que ela tem. Do primeiro significado que vai ser no sentido literal ou no sentido mais corrente, depois ele vai me dizer que o outro significado vai ser no sentido figurado, depois ele vai me dizer os diferentes, inclusive, as diferentes esferas em que significa. Lembre-se do dicionário, o dicionário traz essa forma. Agora, quando eu estou trabalhando um texto real e concreto com o meu aluno, eu preciso discutir o significado dessa palavra dentro do texto. E esse texto é primoroso na maneira como essa autora trabalha esses diferentes significados que nós temos aí. Então, eu não posso passar por esse texto pedindo apenas que o meu aluno localize essa palavra e classifique essa palavra para mim. Eu preciso ir além. Eu preciso que ele perceba as intencionalidades, sim, do autor. Eu preciso que ele perceba o uso duplo que essa palavra tem, ora significando a própria pena, ora significando o sentimento de piedade. Eu preciso que ele perceba que, nesse sentido, a escolha desses animais como adjuvantes na história não é em vão, e por aí vai. Percebem? E aí, assim, eu consigo aliar prestar atenção à forma do elemento linguístico, ao elemento linguístico em si, com o significado que esse elemento linguístico tem no texto em uso, no texto em funcionamento. Isso é a realização da análise linguística. É quando eu focalizo esses elementos linguísticos, esse conteúdo gramatical, o meu aluno vai continuar trabalhando com o substantivo, ele vai continuar trabalhando com uma palavra que é um substantivo. Eu não preciso deixar de usar a metalinguagem e nem devo, embora esse uso da metalinguagem também, ele é progressivo conforme os anos de escolaridade vão aumentando, mas veja, essa metalinguagem continua estando presente, mas ela não é o meu foco principal. O meu foco principal são os sentidos construídos e possibilitados pelo texto. Por isso, eu tenho que entender o texto como sendo esse produto do trabalho com a linguagem, um produto que é um processo. É um processo tanto na maneira como ele é construído, quanto na maneira como ele é lido. A leitura é um processo complexo de produção de sentido. E a análise linguística, ela vem justamente como uma ferramenta para possibilitar esse processamento da leitura de uma maneira mais satisfatória e, consequentemente, ao aluno o domínio de sua língua, a apropriação dos variados recursos linguísticos que a língua oferece para a boa produção de textos. Finalizamos assim esta microaula. Espero que tenha sido de bom proveito e desejo bons estudos a todos.